Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje a nossa aula é de número 7. Falei certo, professor Ailton? Isso mesmo. Beleza, pessoal? Todo mundo aí na vibe, no pique? Massa. Aqui ao meu lado, olha aí, ó. É isso aí, galera. Mais uma vez aqui, firme e forte, junto com o professor Alex, fazendo assistência. De antemão, já vou logo falando a vocês que gostam de ficar pedindo temas das aulas anteriores. Nós estamos com um problema na rede interna aqui. Nós não estamos conseguindo entrar nas aulas anteriores e nem sempre a gente lembra os temas, valeu? Então procurem lá no AVA, no plano de unidade, que vocês têm todos os temas lá garantidos, que estão sendo ministrados nessa segunda unidade. Valeu? Vai lá, professor Alex, joga duro. Obrigado, Lailton. Então, pessoal, já sabem, né? Apertem os cintos porque a nave vai decolar. É o nosso momento de exposição. Maravilha, meus amigos, meus queridos e minhas queridas, meus alunos, alunas, mediadores e mediadoras. Sejam todos bem-vindos. Mais comunidade está chegando aí e marcando presença. Planalto, Altamira, Agrovila, São Gonçalo, Cerradão, Vila 2. Que maravilha tê-los aqui nesse momento. Iniciando as nossas atividades de quinta-feira. Amanhã, sexta, né? E aí, ó, já se prepara para aquele final de semana, para dar aquela relaxada. Massa, mas enquanto não chega, vamos lá para os nossos slides iniciais. Olho na telinha. Olha o tema da nossa aula, fontes de energias e energias alternativas. Aula de número 7, segunda unidade. E aqui a gente começa com algumas imagens, né? Para refletir sobre um pouco sobre o que nós vamos falar, né? Nós temos aqui algumas fontes de energias utilizadas e ao longo das aulas nós vamos aí comentando. Os nossos objetivos: entender as características das fontes de energias tradicionais e alternativas, relacionar a exploração, a utilização da natureza e a adequação da matriz energética ao modelo de produção econômica e vigente. Perguntinha básica: o que é energia? É um termo que deriva do grego ergos, cujo significado original é trabalho, né? Para se realizar trabalho é necessário algum tipo de energia. Sendo assim, energia é a capacidade de realizar trabalho. Olha para cá, isso aí é um entendimento muito tranquilo, muito fácil, porque até a gente, nós seres humanos, temos o hábito de falar o quê? Vixe Maria, tô com energia lá embaixo. Eu mesmo tenho o hábito de falar assim quando eu estou muito cansado. Minha energia, ó, tá lá embaixo, né? Preciso recarregar a bateria. Então, energia é o que impulsiona o trabalho, movimenta as coisas, né? E aí existem vários tipos de energia, inclusive energia que nós, do ponto de vista, né, assim, da percepção, não conseguimos enxergar. Quer ver uma coisa? A gente fala que no mundo tudo é energia, né? Que o espírito é energia. Para quem acredita, por exemplo, vai numa sessão espírita, quando toma uns passes dos médios, e aí aquilo é uma forma de, né, energia, as pessoas dizem assim: fulano, você tá carregado, né? Se você tá carregado de energia. E essa energia, quando se utiliza esse termo, já se fala até de uma forma pejorativa, né, negativa, né? Tipo assim, tá carregado de energia negativa. Então, a energia, ela impulsiona, ela dá alguma movimentação, ela realiza também, tem a capacidade de realizar trabalho. E aí, né, seguindo aqui no nosso slide, abordagens relevantes sobre as fontes de energia. Isso vocês não podem deixar de saber. Tem que aprender a fazer essa análise crítica. Todo mundo comigo. São estratégicas no contexto geopolítico, pois o crescimento de um país depende de sua infraestrutura energética. Bom,
Eu vou abrir o segundo aqui. A depender da fonte de energia, pode trazer grandes impactos ambientais. Olha para cá, meu povo. Rapaz, essa primeira parte aqui, ó, são estratégicos no contexto geopolítico, pois o crescimento de um país depende da infraestrutura energética. Isso é muito interessante. Quando se fala em desenvolvimento econômico, é impossível pensar em desenvolvimento econômico sem ter estrategicamente fornecimento de energia, certo? Todo país, para se desenvolver, para se industrializar, precisa de energia. Então, o que acontece? Os países que não criam sua infraestrutura energética, estrategicamente estão perdendo mercado. Outra coisa interessante a ser analisado é que a energia, e aí eu quero que vocês pensem comigo, a energia, ela pode, nas mãos erradas, por exemplo, vamos pensar aqui que toda a energia do Brasil, produzida no Brasil, estivesse na mão do setor privado. Vamos conjecturar aqui. Gente, se essas empresas são de países desenvolvidos, por exemplo, e aí há uma necessidade, em algum momento, uma competitividade entre esses países, você acha que influência política que vem do outro país onde a geradora de energia é sede, não vai chamar de assim, olha, trava um pouquinho aquele processo de desenvolvimento energético, né? Você acha que não vai puxar a sardinha para o país de origem? Eu acredito que sim. Essa é uma conjectura, ninguém é obrigado a acreditar nisso, óbvio, é só uma conjectura, mas se a gente tem nossa energia totalmente entregue ao capital estrangeiro, na minha opinião, isso é extremamente preocupante. Então, é dentro dessa ótica também que eu queria falar para vocês que a energia ela é estratégica. Beleza? Agora, essa semana, nós estamos... foi ontem, né? Ontem, hoje, nós estamos com a polêmica aí em relação ao preço da energia. Não é isso, professor Lailton? Né? O Paraguai está tendo aí um certo litígio com o Brasil em relação a questões do fornecimento do excedente de energia, né, que o Brasil compra do Paraguai. Acompanhe direitinho para que a gente possa ver isso aí. Bom, exemplos de fonte de energia, olha aí na telinha. Força animal, água, ventos, carvão mineral, petróleo e gás natural, hidroeletricidade, e energia nuclear. São exemplos de fontes de energia. A força animal, essa utilizada desde os primórdios, né, quando o homem começa a domesticar animais. A água também é utilizada há muito tempo, os cataventos, né, os redemoinhos que utilizavam água. Os ventos que ajudavam, apesar de a gente não pode falar do ponto de vista de geração de energia, mas, por exemplo, os ventos eram energia natural para os barcos à vela. Carvão mineral, a partir da Revolução Industrial, que passou a queimar carvão. Depois disso tivemos petróleo, gás, a hidroeletricidade e, por último, a mais nova forma de se produzir energia, joga para mim aqui, do ponto de vista da utilização de tecnologia. Energia nuclear é um tipo de produção de energia interessante, né? É muito cara, afinal de contas, mas em contrapartida, não necessita de muitos espaços e a capacidade de energia produzida é muito grande em uma pequena área. É muito interessante, a gente vai ver aqui ao longo das nossas aulas. Bom, de acordo com a fonte geradora, olha aí na telinha, pode ser renovável, isso aí vocês já aprenderam no fundamental, são de regeneração espontânea, e não renovável, não se regeneram espontaneamente ou mesmo pela intervenção adequada do homem, né? As não renováveis, olha para cá rapidinho, quando a gente fala de que não são de regeneração espontânea, a gente quer dizer o seguinte, é que para ela se regenerar, olha para cá, olha para mim aqui, diretor, para poder se regenerar,
é necessário um tempo tão grande, a exemplo do petróleo, né? E aí a geração de gás natural, que esse tempo ele não condiz com o tempo cronológico das ações humanas, do cotidiano humano, né? Porque se a gente for parar para analisar, o petróleo, com o passar dos milhares e milhares de anos, o oceano, né, vai se acumulando e, consequentemente, poderá ter outras bacias petrolíferas. Porém, galera, a escala de geração dessa renovação aí é algo que é de milhões de anos. Então, dentro de uma realidade cronológica humana, não consideramos o petróleo, né, o subproduto, o gás natural que vem também dali das bacias petrolíferas, como renováveis. Bom, vamos lá conhecer o que são as energias primárias fornecidas pela natureza. As não renováveis, carvão mineral, já falamos que isso é em função do quê? Do elevado tempo de, vamos dizer assim, de reprodução dessa fonte de energia. Petróleo, xisto. É interessante falar do xisto aqui, ó. Olha para cá rapidinho, o xisto betuminoso. Temos o xisto betuminoso e o xisto. Esse xisto aí, galera, é como se fosse um petróleo que, inclusive, alguns anos atrás, os Estados Unidos conseguiu passar a produzir combustíveis a partir do xisto e aí reduziu um pouco a dependência do petróleo que comprava do Oriente Médio. E isso afetou, inclusive, o preço do petróleo no mercado mundial. Os Estados Unidos é o maior comprador de petróleo e, assim, é quem mais consome combustíveis fósseis no mundo. Então, já dá para a gente ver porque os Estados Unidos têm toda essa geopolítica voltada para o petróleo, não é verdade? Bom, dando continuidade, minerais energéticos. Esses aqui são para a geração de energia nuclear, urânio e tório, né? E os dois aqui, os dois minérios, eles são enriquecidos e aí podem ser utilizados para a produção de energia. E as não renováveis, essas aqui, que serão, na verdade, assim, a salvação do planeta. Solar, a hidráulica a gente já utiliza, a das marés, a eólica e a biomassa. Querem printar? Vou voltar. Frisa a tela aí, diretor. Pessoal, é esse slide que vocês querem para dar um print? Se for, por favor, confirma. Rapidinho, gente, rapidinho. Viu? Frisa novamente. Veja aí, ou é esse slide. Frisa novamente a telinha. E pode soltar. Bom, olha aí, pessoal, tipos de energia e a revolução industrial. Olha para cá rapidinho. Já conversamos aqui, ao longo das nossas aulas, sobre a importância da revolução industrial para o desenvolvimento da sociedade de forma mundial. A gente vai ver agora aqui, né, um processo de evolução da utilização de energia a partir do momento que a indústria vai se desenvolvendo. É muito simples, é rapidinho, é para que a gente possa fazer essa associação que indústria depende essencialmente de energia. Tranquilo? Olha aí na telinha. A Revolução Industrial, primeiro é o carvão mineral, que passou a ser utilizado também nas locomotivas e nos navios a vapor. Na segunda Revolução Industrial, utilizamos petróleo, gás natural e a hidroeletricidade. E na terceira Revolução, energia nuclear. Bom, quando falamos de terceira revolução, olha para cá rapidinho, quando falamos dessa terceira, não é que hoje em dia a utilização da energia nuclear ela seja amplamente utilizada, todos os países usam absurdamente energia, até porque é um sistema de produção. Para poder se construir uma usina é muito caro e, assim, existem também aspectos negativos extremamente complexos, né? Por exemplo, no Japão, o terremoto, né, fissurou o reator de Fukushima e isso trouxe sérios problemas. Os países temem justamente essas possibilidades, uma possível explosão. Muitos cientistas dizem que as usinas elas são extremamente assim, seguras, mas
Em caso de qualquer comprometimento na indústria, da usina e uma possível explosão, os malefícios em função da dissipação da radioatividade, isso pode gerar sérios problemas para o meio ambiente e para o ser humano. Então, é um tipo de usina que tem que ser utilizado de uma forma bastante racional. O Brasil utiliza. Nós temos duas usinas, na verdade são 3. 2 estão em funcionamento lá no Rio de Janeiro. Angra 1 e Angra 2, e Angra 3 é uma novela aí que se arrasta até hoje. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Esse assunto é muito fácil, né? Vocês já inclusive, convivem muito com essa realidade. A gente sabe que no interior da Bahia, em muitas cidades, vocês têm aí energia eólica, parques eólicos. Algumas casas utilizam energia solar, não é verdade? Quem mora, por exemplo, nas áreas próximas aí da Bacia do São Francisco, onde tem Sobradinho, Paulo Afonso, né, conhece muito bem a dinâmica da geração de energia a partir da utilização da água, mas a gente tem que tomar esse assunto, até porque é uma coisa interessante, quando nós falamos de energia, hoje a gente precisa, o poder governamental precisa ter a verdadeira clareza que energia no mundo tem que ser produzido dentro de uma perspectiva de não geração de gases estufa. Desde o período da Revolução Industrial, gente, né, o mundo vem utilizando muito derivados de petróleo. E nós chegamos a um momento muito crítico no planeta. Né? O aquecimento global não é algo para o futuro, o aquecimento global é algo que está acontecendo agora. As calotas polares do norte do planeta estão derretendo em uma velocidade jamais vista. A tendência, a previsão dos cientistas é que até 2020 a temperatura do planeta não ultrapasse, em termos de aumento 1,5 graus. E aí já li várias matérias como dizendo assim, dizendo o seguinte: 2020, ano crucial para o equilíbrio térmico do planeta. Né? Os cientistas fizeram uma previsão dentro das metas de todos os países de reduzirem os gases estufas, chamados de GE, gases estufas, né? Dentro de uma perspectiva de 1,5. Se isso não se profetizar, teremos mais problemas do que nós já vivenciamos com a questão de chuvas em grande quantidade, em pequenos tempestades tropicais, né? Uma série de consequências brutais que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas fora também. Bom, olha aí na telinha, fontes de energia renováveis. Álcool, energia solar, energia eólica, marés, biomassa, biodiesel. Ah, Bom Jesus tem energia solar, né? Que massa. Fabrício pergunta, o que é energia das marés? Bom, vamos lá. Primeiro Fabrício aqui. Mas, segundo algumas pessoas importantes do nosso país, não vão... Eu vou citar nomes. O Tinga está utilizando agora, né, o diálogo politicamente correto, né, o Tinga? Não precisa citar nomes, né? Porque isso causa estranheza, né? Eu estou entendendo. Mas é isso mesmo. Olha para cá rapidinho. Na verdade, não só, né, algumas pessoas no Brasil, mas também em outros países utilizam dessa premissa de que o aquecimento global é uma falácia, porque, primeiro, o planeta, ele historicamente, né, ciclicamente, ele resfria e se aquece, né, em períodos. Beleza, até aí está tudo certo, existe esse processo cíclico. O problema é que nós estamos na fase do aquecimento muito acelerado. Beleza? Valeu aí a participação. E meu amigo que perguntou sobre a energia das marés é o seguinte: você utiliza a força das ondas para a geração de energia, certo? Olha aqui na imagem, ó. Olha aqui na imagem. Está vendo aqui?
essas... deixa eu me lembrar o nome disso aqui. Me ajuda aqui, Lailton. Dessa pecinha aqui. Das marés. Mas tem um nome essa peça aqui. É um protótipo, mas tem um nomezinho, eu esqueci. Mas presta atenção aqui, onde eu estou passando o mouse. Para quem me perguntou, a onda, quando passa aqui nesses braços, levanta e abaixa esses braços, né? Sobe e desce, sobe e desce. Esse aqui é um braço hidráulico, que à medida que esse braço hidráulico vai subindo e vai descendo, aí tem todo um processo que vai chegar no resultado final de geração de energia. Aí vamos pegar aqui a energia do álcool, que é o etanol, energia solar, as placas fotovoltaicas, energia eólica dos ventos, é amplamente utilizado, né? A das marés, já existem testes e alguns lugares, né? O Pacém, lá em Pernambuco, se eu não me engano, a região do Pacém, acho que é em Pernambuco, lá um porto de Pacém, em Pernambuco, já tem protótipos em teste. E o biodiesel, que é a utilização, esse último aqui, ó, girassol, óleo de soja, é a utilização, olha para cá rapidinho, de uma certa quantidade, joga para mim aqui, diretor, de uma certa quantidade de óleo proveniente de vegetais, né, de grãos, de grãos, acrescentado no diesel, algo em torno de 6%. O biodiesel é o óleo diesel misturado com algum tipo de óleo natural, por exemplo, óleo de girassol, óleo de semente de algodão, óleo de soja. Se ligou? Vamos lá. Vamos falar sobre o álcool. O álcool que surge, pessoal, na época é interessante falar nisso, na década de 80, o álcool surge como uma forma de reduzir a dependência do Brasil em relação à gasolina, petróleo. O álcool seria um combustível que veio justamente em um momento, porque, deixa eu explicar uma coisa, na década de 70 nós tivemos duas crises do petróleo, em 73 e em 73, 79, tivemos duas crises do petróleo mundial. Bom, lá Irã, Iraque, aqueles países do Oriente Médio entram em guerra, e aí o preço do barril do petróleo triplicou. Para o Brasil aqui triplicou. E aí em 73 lá vai o Brasil comprar petróleo a preço caríssimo. E aí quando o Brasil consegue se reequilibrar do ponto de vista dos altos custos que teve para comprar a Petrobras, comprar esse petróleo para poder refinar, uma outra crise do petróleo, e aí o preço do barril do petróleo aumenta de novo. O que é que o Brasil pensou? Olha, precisamos ter um combustível alternativo que possa ser menos, ou que possa ser competitivo com a gasolina, e para que a gente possa produzir esse combustível, né, que aí seria o etanol, o álcool, vamos incentivar a indústria automobilística a produzir carros movidos a álcool, porque ainda tem isso, né? Os carros movidos a álcool tinham uma motorização diferente, componentes diferentes. E aí as indústrias se adaptaram, passaram a produzir os carros a álcool, só faltou o Brasil, né? O Brasil honrar com a sua parte no processo de dar seguimento à produção de álcool em escala mais ampliada. O Brasil subsidiar a produção de álcool na região sudeste, quando essa produção partiu para outros estados do Nordeste na época, né, os subsídios passaram a não acontecer, ou seja, o governo passou a não ajudar, e aí, né, a produção de álcool deixou de ser interessante, o preço do álcool deixou de ser interessante, porque vocês sabem que o álcool, apesar de dar mais potência no motor, mas ele roda menos do que a gasolina, né? Tipo assim, enquanto um carro a gasolina faz 10 km, um carro a álcool faz 7 km. Tudo bem que em contrapartida o preço do álcool é mais barato, mas isso depende muito também do preço que o álcool está sendo vendido, certo? Vamos lá ver aqui a historinha do álcool. Produzido através da fermentação de amido e de outros açúcares, em especial da cana-de-açúcar. É a segunda maior fonte de energia renovável do Brasil,
com 12,6% de participação na matriz energética atual. A história do Proálcool foi criada em 75, né? Foi um programa do governo brasileiro criado em 75 para incentivar a produção de carros movidos a álcool. Quais as vantagens em usar o álcool nos carros? Deixa eu... Peraí, gente. Pronto. Olha para cá rapidinho. Eu fiz uma pergunta e eu quero a participação de vocês agora. Mas antes disso, deixa eu ler aqui que o professor Ailton botou. Vale lembrar, para linkar com o tema indústria, que as fontes de energia são essenciais para o funcionamento das mesmas. Sem energia, as indústrias não funcionam. Massa, professor Ailton. Bom, agora eu vou deixar aqui e eu quero que vocês me digam aí rapidinho. Eu vou dar 5 segundos. Atenção, mediadores e mediadoras. Dedo no teclado. Quando os alunos derem a resposta, vocês teclam rapidinho. Quais as vantagens em usar o álcool nos carros? Eu falei há poucos instantes algumas aqui, ou se vocês lembrarem de alguma, joga aí rapidinho. É menos... Isso, Sônia! Lá de Boqueira. Olha pra cá. Valeu, Sônia! Massa, isso aí é muito bacana. Primeiro, polui menos, né? É mais barato, é renovável. Aí o pessoal vai me dizer assim, né? Aquele menino que tá lá sentado no fundo da sala diz, professor, mas deixa-se de produzir alimento para produzir cana-de-açúcar, para produzir etanol. Isso pode elevar o preço dos alimentos. Isso foi uma discussão muito grande quando o governo passou a incentivar a produção do álcool, mas que não se concretizou. A verdade é essa. Imaginava-se que com a produção, aumento de produção de cana, aumento de produção de plantas que produzem óleo para produzir biodiesel, tudo isso poderia reduzir a área de produção agrícola do Brasil e levar o Brasil aí a um encarecimento dos alimentos. Mas a realidade é que esse pensamento acabou não se propagando. As usinas com a produção de etanol é mais lucrativa do que o açúcar. Olha só, pessoal de Pau d'Alho, essa questão do açúcar e do álcool, isso é muito relativo. Deixa eu lhe falar uma coisa, teve uma época que a Índia é um grande produtor de açúcar. A Índia teve um problema lá na sua produção, acho que foi uma seca muito grande, e aí a produção de açúcar caiu bastante na Índia, e o Brasil passou a reduzir a produção de etanol e passou a produzir mais açúcar para exportar. Então, essa questão de lucratividade, ela é real sim, mas isso depende muito, isso é muito sazonal, beleza? Vamos lá. Em quais aspectos negativos da produção do etanol? Olha aí na telinha. Elevação da dívida pública em consequência dos benefícios concedidos, isso no passado. Hoje os usineiros não têm lá, até onde eu sei, eu vou pedir até para lá, se puder aqui, dar uma pesquisada para saber se o Brasil ainda subsidia a produção de etanol, mas eu acredito que não, viu gente? Elevação dos preços de alguns gêneros alimentícios, né? Isso aí foi tanto é que está aqui, ó, em aspas, tá vendo? Porque isso foi uma hipótese levantada. Aumento dos latifúndios monocultores de cana-de-açúcar. Isso aí de uma certa forma, sim, a gente teve a ampliação, né? Eu acho impressionante quem viaja para Maceió e passa pelos canaviais da produção de cana. É algo, lá tem uma usina de etanol, um negócio fantástico. Energia solar. Vamos lá, eu vou baixar logo todos os itens aqui. A energia solar, gente, ela é produzida a partir do quê? Dessas placas fotovoltaicas que vocês estão vendo aqui, ó. Essas placas aqui transformam energia térmica em energia elétrica. Aí eu botei aqui em cima. Capacidade de converter a luz e o calor emitido pelo sol em energia. Vantagens. Manutenção mínima. Se a gente comparar, por exemplo, com a produção da energia hidrelétrica, né? Essas plaquinhas aqui, quando dá defeito, é só comprar outra, trocar, apesar do custo ser relativamente caro, mas a manutenção, observe, a você colocar essas placas é muito prático.
A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso. Não obriga a enormes investimentos em linhas de transmissão, como, por exemplo, a energia elétrica, em que você precisa, né, produzir em um lugar e depois transmitir essa energia para outro canto. Olha para cá rapidinho. Gente, é, sem dúvida, uma das fontes de energia que será utilizada com mais intensidade no futuro próximo. Aliás, na minha opinião, era necessário haver aí alguma coisa, né, que aí a gente às vezes não quer ser assim, tipo, a gente quer ser, ter um pensamento mais liberal, mas em algumas situações é complicado. Deixa eu lhe falar o que eu quero dizer. Na minha opinião, o governo precisava reduzir todos os tipos de impostos necessários para que as pessoas pudessem colocar nas suas casas essas placas fotovoltaicas e gerar energia. Isso reduziria a pressão que hoje existe nas usinas hidrelétricas para gerar energia. E isso seria vantajoso para a gente, porque agora mesmo vamos voltar até as bandeiradas, né? Se eu não me engano, estamos na bandeira amarela. As usinas, as empresas, as indústrias de energia estão alegando que o volume de chuva nessas barragens não estão sendo assim lá tanto esperado. Então, nas barragens, em alguns lugares sim, né? Em alguns lugares estão até rompendo. E como a gente viu no norte da Bahia aí, em função principalmente de ser barragens que historicamente não enchia de água. E é nesse sentido que a gente fala, por exemplo, de mudanças climáticas, entendeu? João Sá, se eu não me engano, o nome da cidade, aquela barragem, eu assisti uma reportagem, né, a comunidade dizia que aquela barragem nunca enchia, porque a quantidade de chuva não era tão grande para encher aquela barragem, mas um dia choveu bastante, uma chuva atípica e acabou estourando, certo? O professor Lailton botou aqui que não achou notícias, né, referente ao subsídio. Mas fica aí para vocês poderem até pesquisar aí na próxima aula se quiserem se posicionar, certo? Desvantagem da energia solar, custo de equipamentos elevados, né? É muito caro os equipamentos, e aí por isso que eu falo da ideia de subsidiar do ponto de vista de redução de impostos, para que se torne barato, né? Mas eu acho que isso também, olha só, olha para cá rapidinho. Isso aí tem uma né, pista de mão dupla. Sabe por quê? Olhe na sua conta de energia. Quanto de imposto a gente paga? Se eu não me engano, dá 27% de imposto. 27% de imposto. O governo vai querer subsidiar placas voltaicas, reduzir impostos de placa, para a gente deixar de gastar energia e ele deixar de receber esses impostos. Eu acho estranho, né? É um negócio meio complicado. Bom, olha aí na telinha, existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a situação climática. Não é que vai ter paralisação da produção, porque mesmo em dias nublados, o sol ele está ali e está fornecendo energia. Mas nesses dias nublados, há a possibilidade de uma queda na geração de energia. Então, isso seria uma desvantagem. E a última, olha aí na telinha, as formas de armazenamento, joga na telinha, as formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes ainda para você, né, guardar, concentrar aquela energia que é gerada a partir das células fotovoltaicas. Energia eólica. Essa daqui é interessante, eu viajei para Recife e aí eu passei por uma usina eólica e eu vi também um caminhão levando uma pá dessa aqui, gente, ó. Uma pazinha dessa aqui. Olha para cá rapidinho, antes de a gente voltar aqui a falar, é muito grande, gente. É muito grande. Uma única pazinha dessa, que é conectada no aerogerador para poder gerar energia. Essa fonte de energia aí também, essa geração de energia, o Brasil tem que usar em grande quantidade, porque é zero custo
para a geração de energia do ponto de vista de captação do vento, né? Não se paga nada do vento. Mas também tem algumas complicações, a gente vai falar aqui. Vamos lá, olha aí na telinha as vantagens. É inesgotável, vento, né? Não emite gases poluentes, nem gera resíduos. Diminui a emissão de gases estufas, que provocam o efeito estufa. Desvantagens, a intermitência, ou seja, nem sempre o vento sopra em velocidades, né, interessantes. Na Chapada, né? Lá em Utinga, o pessoal dizendo, né? Que massa. Provoca um impacto visual considerável, isso aí é verdade, né? Aqueles cataventos. Impacto sobre as aves do local. Que lugar da Chapada, gente? Eu viajei para a Chapada, viajei para Lençóis. Na estrada não vi nada. Me diz aí, alguém sabe dizer? Morro do Chapéu. Ah, Morro do Chapéu, é porque tem que entrar, entendi. Para ir para o Morro do Chapéu, você tem que... você não passa pela... Entendi. Massa. Morro do Chapéu. Morro do Chapéu fica a mais de 800 metros de altitude, né? Alguém aqui é de Morro do Chapéu? Tem alguma comunidade de Morro do Chapéu? Vamos lá. Tem 2 Barras. 2 Barras, é? Eu tenho um amigo forrozeiro lá de Morro do Chapéu. Eugênio Cerqueira. Forrozeiro de primeira. O pessoal de 2 Barras conhece? Eugênio Cerqueira? Forrozeiro? Bom, vamos lá. Olha aí uma imagem, o Complexo Eólico Alto do Sertão 1. 184 aerogeradores em 14 parques eólicos. Olha que maravilha, né? Eu torço muito, eu sou entusiasta, eu acredito que nós iremos superar esse problema do aquecimento global, né, de uma forma bastante criativa, porque é triste, né? Tô pedindo um slide das vantagens para dar um print. Dá uma frisada na tela, diretor. Frisou, tá ali, hein? Das vantagens e desvantagens, Lailton? Olha aí os alunos que pediram para dar um print na tela. Morro do Chapéu, 1.100 metros de altitude. Deve estar frio Morro do Chapéu, né? Deve estar frio Morro, né? Eita, que eu queria curtir esse friozinho, viu? Queria muito, era curtir um friozinho no interior nesse inverno. Fui para Lençóis no São João, cadê o frio? Que frio fez Lençóis no período junino? Nenhum. O próximo slide é esse aqui, ó, que o pessoal pediram para dar um print. Solta o friso, diretor. Ah, já soltou, né? E agora frisa de novo. E eu vou dar continuidade. Deixa eu ver aqui. O próximo. Morro do Chapéu é congelante. Ô, gente, mas deve ser maravilhoso, não é não? Incomoda o frio? Diz pra mim aí se incomoda pessoal de Morro do Chapéu, de Cabeceira do Rio. É algo que incomoda muito ou é gostosinho esse frio? Solta o friso. Olha pra cá rapidinho. Bom, estando bem agasalhado, aquele casaco, né, bem bacana, eu acho, com a luvazinha, eu acho que deve ser gostoso, né? Eu sei que às vezes o frio excessivo ele é complicado, é igual o calor, né? Tudo em excesso não é legal. Mas eu sei que fora o inverno, durante o ano é quente, só esfria à noite, mas do resto do ano tudo é bastante quente, Morro do Chapéu também, né? Mas eu queria ter a oportunidade de ir para um lugarzinho assim, é porque nossas férias é tão curtinha no meio do ano, que a gente não tem nem tempo de visitar o interior da Bahia. Bom, olha aí na telinha, ó, biogás, já ouviram falar no biogás? É produzido a partir de uma mistura gasosa de dióxido de carbono com gás metano. A produção do biogás pode ocorrer naturalmente por meio da ação de bactérias e materiais orgânicos. Gente, está observando essa estufa aqui? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é gás que se acumula
a partir da decomposição de matérias orgânicas, certo? Por exemplo, estrume de porco, de boi, é colocado em áreas específicas, esse estrume vai entrando em processo de fermentação, e aí as bactérias vão atuando nesses estrumes e gerando metano. E depois esse metano pode ser utilizado. Frisa a telinha, diretor. Continuando, solta o friso. Biodiesel. Combustível renovável, biodegradável, obtido por reação química, pode ser usado gordura animal, óleos vegetais. Atualmente, né, eu falei até 6, mas o governo passado ampliou para mais 1% a utilização de óleo misturado no diesel. Bom, olha para cá rapidinho, você deve estar perguntando, e qual é o objetivo, professor, do biodiesel? O objetivo do biodiesel é justamente fazer com que o diesel com o óleo, né, esse óleo de vegetais aí, de sementes, reduza um pouquinho a quantidade de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. O objetivo é esse. O Brasil é um país, a gente viu na aula passada, né, forma de transporte, que o Brasil utiliza o transporte rodoviário como sendo o transporte mais comum para a circulação de mercadorias e pessoas no país. Então, o óleo diesel é utilizado nos caminhões e nos ônibus. Então, isso gera para a atmosfera uma concentração de gases muito grande. Quando a gente mistura o biodiesel, a gente reduz esses impactos, né? Então, isso é positivo, é uma tentativa. É a mesma coisa do álcool. O álcool joga na atmosfera bem menos dióxido de carbono do que a gasolina. Vamos lá, continuando. Biomassa. Olha aí na telinha, bagaço de cana, né? O que é biomassa? É você pegar matérias orgânicas como casca de arroz, bagaço de cana. Tá vendo aqui? Essa imagem é legal. O bagaço de cana acendendo uma lâmpada. A biomassa é capaz de gerar gases que são transformados em energia ou queimados para gerar calor. Frisa a telinha, diretor, que a gente vai passar um vídeo que fala sobre o bagaço da cana. Pode soltar o vídeo. Esta usina em Paraíso do Norte esmaga em média 3,5 milhões de toneladas de cana por safra. Isso rende 200 milhões de litros de álcool e 130 mil toneladas de açúcar. Mas gera também muitos resíduos. Aí surge a questão, como e onde descartar tudo isso? Os grandes problemas, maiores até do que a vinhaça que nós tínhamos, era a torta de filtro pelo seu volume. Como eu não podia transportar ela a distâncias maiores a 10 quilômetros, eu tinha que acomodar ela em áreas de sacrifício ou ela vai se acumulando. Problema que há mais ou menos 1 ano começou a ser resolvido. Bem aqui, ao lado da usina, foi instalada essa planta industrial de biogás, que é uma empresa que recicla todos esses resíduos. Para cá é trazido tudo o que sobra. O líquido vem pelas tubulações. O sólido chega pelos caminhões. Fica um tempo nos silos e vai para esses 2 vagões. A partir daqui, todo o processo é automatizado. 200 toneladas de matéria-prima por dia entram nos bioreatores e passam pelo processo de fermentação. E o que era uma espécie de lixo vira adubo que volta para o campo. Durante todo esse processo de tratamento e transformação dos resíduos, ali dentro dos bioreatores vai se acumulando o biogás. É esse biogás que passa pelos motores e gera a energia. Aqui na região nós temos cana. Além da cana, nós temos a mandioca, nós temos frigoríficos de aves, frigoríficos suínos, abatedouros de gado. Essa matéria orgânica, animal, também pode ser usado como resíduo. Hoje a empresa produz 4 megawatts-hora de energia, o suficiente para abastecer uma cidade de 10 mil habitantes. Um projeto inovador. Ao mesmo tempo que soluciona o problema ambiental das sobras do beneficiamento da cana, produz energia elétrica. Essa é uma energia 100% renovável, 100% incentivada,
hoje a energia mais renovável, mais verde encontrada no mercado. Então, os próximos 2 municípios, Tamboara e Paranavaí, estão sendo abastecidos a partir daqui. Maravilha, né? As possibilidades existem, né, gente? Né? Basta termos boa vontade de querer fazer. Bom, agora preste atenção, fonte de energia e realidade brasileira. Bora ver um pouquinho, né, sobre o seguinte, o que a gente gera e quais são o que a gente gera de energia e quais os desafios do Brasil em relação à geração de energia. Bom, todo mundo sabe, o Brasil tem como matriz energética a água, né, a hidrelétrica, como todo mundo fala. A maior parte da energia gerada no país utiliza a água, e o fato do Brasil ter como principal fonte de energia a utilização de água, né, como forma de gerar energia, isso coloca a gente como sendo assim um país que gera pouco impacto do ponto de vista do aquecimento global. Mas não se enganem, apesar da gente conseguir reduzir a geração de energia, né, ou melhor, reduzir a geração de gás estufa, porque a gente tem a matriz energética hidrelétrica, a gente torra as nossas florestas como ninguém. Cortamos nossas florestas de uma forma muito intensa e isso acaba, né, descompensando o que a gente consegue construir do ponto de vista de geração energética limpa. Olha aí, ó. O Brasil não é autossuficiente em energia. Produz cerca de 90% do total que consome. Importa energia, possui recursos naturais capazes de ampliar sua fonte de energia. Quando falamos de importar energia, olha para cá rapidinho, a gente cai naquela situação que nós falamos no início da aula. Foi que a gente discutiu aqui no início da aula. Brasil e Paraguai, acho que foi na década de 70, se eu não me engano, não tenho certeza o período, construiu a usina Itaipu. A Itaipu é uma binacional, é uma indústria, uma usina hidrelétrica construída com capital nacional, seria brasileiro, e Paraguai. Só que o Paraguai é um país que tem um contingente populacional pequeno e não é um país industrializado. Então não consome toda a energia que cabe ao Paraguai. Então o que acontece? O Paraguai vende esse excedente de energia para o Brasil. Se ligou? E agora está aí rolando a maior situação. Aí, porque o governo paraguaio parece que quer aumentar o preço da energia vendida para o Brasil e o Brasil está retrucando. Bom, uma participação aqui, mas a construção de parques solares não implicaria também no desmatamento? Não, Sônia, não. Parque solar, se para você construir e colocar as placas fotovoltaicas, não precisa desmatar, não. Entendeu? Aquilo pode ficar em áreas, porque essas placas solares, elas podem ser colocadas em áreas que já sofreram algum processo aí de desocupação ou de desmatamento, entendeu? De desertificação, o professor Laio está colocando aqui. Nem planta mais né? nada. Existem, a verdade é assim, se você parar, deixa eu fazer uma perguntinha. Na sua cidade, onde é que você acha que poderia colocar placas voltaicas para gerar energia sem precisar derrubar uma árvore? Com certeza você vai lembrar de algum lugar aí, certo? É dentro dessa perspectiva que eu quero que você aí raciocine sobre isso, né? Valeu a sua participação, Sônia. Deixa eu ver mais aqui. Pronto, usinas hidrelétricas no Brasil. Olha aí na telinha. Usina de Itaipu, na Bacia do Paraná. Essa aqui é que nós acabamos de falar, né? É uma das maiores, é a maior geradora de energia, né, do Brasil. A Tucuruí, no Tocantins também. E a de Paulo Afonso, na Bahia, né? Para você ver como o Brasil, né, tem usinas e consome, e precisa, viu? Utiliza. Cadê Jussari? Olha para mim, Jussari. Lá de Jussari não, não é Jussari não, o nome da comunidade é Areia, não sei o nome da comunidade. Botou aqui, o monopólio das empresas de energia é o motivo pelo alto preço da energia, já que a maioria é estatal. Faça o seguinte, veja o custo
dos impostos. Eu acho que é muito mais pelos impostos do que pelo valor da energia, entendeu? Agora, a energia, ela tem essa desvantagem. Se chove menos, gera menos, entendeu? Aí tem que ligar a termoelétrica. E aí o preço da energia passa a subir, né? Agora mesmo a gente está aí com aumento de energia, as bandeiras aparecem e a gente paga mais caro. Olha para aqui na imagem o funcionamento de uma energia, de uma usina hidrelétrica. É muito interessante mostrar esse desenho porque muitos alunos acham que a geração de energia ela se dá quando a água passa pela compota, né? Aquela água, aquela enxurrada de água que passa por cima. E na verdade, a água ela passa por debaixo da barragem, movimenta uma turbina, a turbina aciona um gerador, esse gerador passa a gerar energia e aí o transformador, ó, transforma essa energia e vai para as linhas de transmissão. O que eu acho interessante que vocês precisam entender é que essa geração de energia, essa movimentação das turbinas se dá na parte de baixo da barragem, certo? Frisa a telinha. Bom, galera, agora aí o professor Lailton está na área aí para poder fazer o encerramento. Vamos lá, né? Em poucos minutos fazer esse encerramento aí, foi essa síntese. A aula muito interessante. Nós tivemos a oportunidade do que é perceber o que é o conceito, qual é o conceito de energia. Então está ligado aí à questão do trabalho, da geração de energia e dentro dessa perspectiva as fontes de energia renováveis e não renováveis que nós temos aí, ou seja, aquelas energias de regeneração espontânea, como o vento, a da hidroelétrica, né? Porque necessita aí do ciclo da água e tal. E aquelas que, quando nós utilizarmos, nós seres humanos, ela não vai voltar mais. Petróleo, carvão, xisto, tá joia? E as fontes de energia alternativas e sua importância para o mundo. Isso é o bastante interessante também. Bem, pessoal, como é que nós, o professor Alex ainda falou ali com vocês, como é que nós podemos linkar essa aula com os temas que nós estamos trabalhando ao longo aí dessa segunda unidade? As primeiras aulas foi o que? Nós falamos com vocês, dialogamos aqui sobre as indústrias. E lembra que nós falamos que as indústrias elas necessitam ter fatores locacionais importantes para elas funcionarem? Falamos sobre o sistema de transporte na aula passada, que é essencial. Sem um sistema de transporte eficiente, as indústrias não vão ter como circular os seus produtos, não tem como chegar à matéria-prima. E o coração para o funcionamento dessas indústrias são justamente os setores energéticos, tá? A geração e a produção de energia. Tá lá na nossa aula também que países que não têm uma disponibilidade energética, eles têm grande dificuldade de crescer economicamente. Porque não vai ter indústria, não vai ter grandes centros financeiros. Tudo isso depende de muita energia, tá? Nós, um país subdesenvolvido ainda, o Brasil, mas somos uma economia forte por ter disponibilidade de energia, matérias-primas em abundância e uma capacidade de gerar alimentos e produtos industriais ainda muito grande. Valeu? Então chama atenção aí para vocês nessa aula em relação a essa questão. A nossa capacidade energética é que dá condição a ter essa grande quantidade de energia ou de indústrias, de energia não, de energia também e de indústrias no nosso país. Valeu, professor Alex. Valeu, professor Lailton. O pessoal está aqui se divertindo, né, com a falha nossa aqui, né? Todo mundo dando risada, o celular tocou. E pior não é nada. Essas operadoras que ficam ligando, o meu celular acusou lá spam, né? Esse pessoal que fica encarnando, toda hora você recebe ligação. Desculpa aí, viu, pessoal? Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.